Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, divino benfeitor, com muita alegria, Senhor, nos reunimos em Teu nome, dando início ao nosso estudo. Queremos, Mestre, agradecer-te por esta oportunidade abençoada de estudarmos esta doutrina que é luz para as nossas vidas. Queremos, Senhor, agradecer-te por todas as bênçãos que temos em nossas vidas. Agradecer-te, Senhor, pela saúde, pelo lar, pela família, pelos amigos. Que nós, Mestre, possamos aproveitá-las em cada dia neste mundo, porque sabemos que aqui estamos para crescer, para aprender, para melhorar. Nós, Senhor, também sabemos da nossa pequenez. Sabemos do quanto somos necessitados. Então, Mestre, auxilia-nos neste aprendizado tão necessário para as nossas almas. E com a tua ajuda, Senhor, possamos fazer as melhores escolhas, possamos escolher os melhores caminhos. E com o teu auxílio, Senhor, possamos ter força diante das dificuldades, das lutas, dos medos. Nós, Mestre, agradecemos, porque sabemos que não estamos sós, que temos o amparo do vosso amor, temos o amparo da vossa bondade. Nós pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores que agora estão ao nosso lado possam nos envolver, que a paz que eles nos trazem possa chegar em nossos corações, acalmando-nos, acalmando os nossos pensamentos, e que eles possam nos auxiliar no aprendizado desta noite, inspirando-nos, envolvendo-nos em paz e luz. Fica conosco, Mestre, que a vossa luz nos proteja e nos ampare hoje e sempre. E assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por estarem conosco. Vamos dar início ao nosso estudo. Colocando o texto aqui, hoje vamos estudar sobre a prosperidade, capítulo 19. Ana, você lê para a gente, por favor? Estudo do livro Pensamento e Vida, 29. Capítulo 19, Prosperidade. Prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões dos homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. É que na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos a
rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar nessa ou naquela fase da vida constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida, com anseios repetidos de saliência individual, e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mas deplorável que a miséria material mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Emmanuel. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado a todos. É muito interessante como Emmanuel, ele, ao longo do livro, ele vai trabalhando, é, primeiro os fundamentos, que nos dão as bases para interpretar os aspectos que ele vai tratar, né? Nós vemos que nesse texto ele volta a falar de espelho do coração, né? A mente. E então ele meio que estabeleceu no início dos capítulos as bases, e aí depois ele vai trabalhando os assuntos, né, que afetam a nossa vida, que são essenciais, na verdade, para a nossa vida neste mundo, né? Nós não temos como viver nesse mundo sem recursos, né? Então, é claro que nós precisamos de recursos e precisamos trabalhar e precisamos viver, né? Então,
E, ao mesmo tempo, a vida é interessante como, ah, aparentemente, a vida é profundamente contraditória, né? Nós precisamos trabalhar, a lei de conservação exige que nós defendamos a nossa vida, o nosso bem-estar, mas, ao mesmo tempo, né, o apego aos bens e privilegiar os bens destrói a nossa vida espiritual. Então, é um equilíbrio que deve ser buscado. Não é possuir, é saber possuir, né? Não é ter poder, é saber ter poder. Não é ter coisas, é saber ter coisas. E o nosso problema é que nós não sabemos, né? Então, Emmanuel, nesse texto, ele dá uma ênfase, a meu ver, nas pessoas que têm uma fixação com a busca dessas coisas. E a pessoa que cria essas fixações, ela cria como uma carapaça, né? Como uma tartaruga. Ela vai acabar presa dentro daquela estrutura mental na qual ela só vê isso. E é uma coisa impressionante. Quando nós conversamos com pessoas muito materialistas e muito apegadas a dinheiro, é assustador, assim, né? Eu lembro do meu cunhado contando de um amigo que ele, pessoa rica, né? E ia viajar, passar 15 dias fora, ele tirava a pilha de todos os relógios, né? Tirava da tomada. Tirava da tomada, tirava aqueles que tinham pilha, ele tirava as pilhas, para que não ficasse gastando energia nenhuma, né? Então você fala, ok, né? É assim, para dar um exemplo, né? Porque a coisa era muito pior do que isso, né? Assim, então você fala, meu Deus, né? A pessoa só conta moedas, né? A única preocupação dela. Outros têm um apego ao poder que é assustador de se ver, né? Eu lembro de políticos que eu conheci que, em períodos de eleição, né, andavam pela cidade, iam comer na marmita dos trabalhadores. Né, mas literalmente, eu mesmo, estou com fome, deixa eu ir comer, né? E batia o maior papo, né, então, assim, tudo porque a pessoa queria, de toda maneira, por todos os caminhos possíveis e impossíveis, chegar ao poder. Então, nós vemos, né, quando Emmanuel fala, num dos parágrafos, logo ali no início, quando ele fala que alguns vão procurar os poderes secretos. Nós estamos vendo isso, está uma epidemia disso, né? Nós estamos vendo pessoas falando na internet, né? Essa semana eu vi uma satanista toda muito bem articulada e dizendo que Lúcifer não é bem assim, que é uma religião como qualquer outra. Mas o que que você ganha, né? O rapaz perguntou para ela e ela falou: nós ganhamos poder. Nós ganhamos poder magnético, nós ganhamos, né, desbloqueia as coisas para nós. Então, assim, isso falado num podcast de grande expressão, Hum. né, tem um monte de zoró que vai fazer o quê? Né? Eu quero isso, né? Eu quero isso. Eu quero. O que que eu preciso fazer? Porque as pessoas, Monte né? tesouro. As pessoas querem, né? As pessoas querem facilidades, elas querem um caminho fácil, elas querem obter rapidamente. E é por isso que Emmanuel diz que a prosperidade na Terra, ela é uma coisa dúbia, né? Raros são aqueles que sabem ter, raros são aqueles que sabem exercer o poder. E nessas esferas, são nessas esferas da vida que muitas vezes nós acabamos fazendo as piores
confusões, os piores estragos e que vão gerar karmas de longa duração. E não bastasse, né, a questão do karma, a questão é que a fixação mental nisso impede completamente a pessoa de ver outras coisas. E aí nós estranhamos, né, quando lemos nos livros, fala assim, ah, que coisa meio ridícula esse negócio do avô do André Luiz jogando lama para cima e tendo a impressão de que estava jogando ouro. Não, é isso mesmo, né? Porque no plano espiritual, a matéria fluídica, né, que constitui a matéria do mundo deles, e do perispírito, é uma matéria moldável pelo pensamento. Então você constitui aquilo que você vê, você expressa aquilo que você pensa e sente. Então o sujeito está lá jogando lama, mas ele está vendo ouro, né? Mas por quê? Porque na vida física era só o que ele via, né? Então ele se relacionava com uma pessoa, ele perguntava que vantagem eu levo. Ele ia dar ou receber alguma coisa, mas quanto eu ganho, quanto eu perco. Tudo passava pelo crivo do dinheiro, né? Então isso acontece com todos os desequilíbrios que nós temos na vida, né? Então, no livro dos Espíritos tem uma pergunta, né? Que é qual é o ponto de equilíbrio, né, entre o supérfluo e o necessário? Como determinar isso? Porque é tão pessoal, né? O que pode ser supérfluo para um, o outro pode dizer, não, para mim isso é necessário. E ele diz, né? Ter o necessário à vida. Então, se você for pensar realmente, né, o que é necessário à vida, nós vamos ver que tem um monte de coisas que nós temos, imaginamos precisar e não, na verdade, não precisamos, né? Basta você comparar quando você pega, aí eu, né, ninguém precisa ir a estes extremos, mas quando você pega os padres do deserto, por exemplo, eles comiam um pedacinho de pão com um pouco de azeite, sal e água, né? Era aí essa refeição num dia. E muitos viveram muitos anos, né? Oravam muito, trabalhavam. Então nós começamos a nos perguntar, né, o que é realmente necessário. Por outro lado, nós temos que viver no mundo, temos que desenvolver nossas capacidades, temos que resolver problemas. Tudo isso faz parte do aprendizado. O segredo, no entanto, é não nos apegarmos, é não sermos possuídos pelas posses que temos. Quando aquilo ocupa teu tempo, tuas preocupações, quando você não pode dormir direito, porque, né, o que que vai acontecer com o meu dinheiro, com o meu carro, com meus bens? Quando aquilo começa a te possuir, né? Então, assim, eu não tenho nada contra, né? Eu acho que cada um vive a vida do jeito que quer, mas quando a gente às vezes sai para andar, né? E você passa em frente a uma das casas aqui, dos vizinhos aqui, né? Tá lá o sujeito lavando o carro, e Uhum. quando você passa uma hora depois, ele tá lá ainda lavando o carro, mas aí ele já tá passando cotonete no coisinho, né? Depois você passa uma hora depois, mais tarde, que você está indo ver alguma coisa de carro, já não está mais andando, ele está lá encerando, né? E no dia seguinte ele sai e tem uma chuva. Então, então assim, né? Aquilo é uma prioridade para essa pessoa. Você não passa 3 horas num sábado, né? Dando brilho num carro, se aquilo não é prioridade para você. E tudo bem, né? Não estamos aqui criticando ninguém, mas é preciso fazer um contraponto, né? Que você lave seu carro de vez em quando é muito natural, né? Ter higiene não tem nada de errado, mas ter higiene é uma coisa, né? Aquilo ser um bibelô, né? Que para você passa a ser uma razão de vida, é uma coisa muito estranha, né? Então, assim, lembro do sujeito, né? O sujeito que nós conhecemos no Facebook, né? Aqui no Quebec. E o sujeito tem 80 anos, né? E assim, a foto de capa do Facebook dele é o carro,
Nem sei a marca, porque eu nunca lembro Um essas. BMW, Uma ok. BMW. A Giovanna é craque nessas. Ela era fã de carro na juventude. Então, casou com um pobre, tadinha. Então, o cara põe assim, né? Ele pôs, eu lembro que ele pôs a foto, atrás tem um rio, né? Um rio grande que tem aqui numa cidade da região. E aí ele fala: que dia lindo, olha o rio como está bonito, mas primeiro plano está o carro. Então, você fala: ah, ok, se era para eu ver o rio, né? Tira o carro, então. Mas a pessoa está com 80 anos, né? Deveria estar se perguntando: e agora, né? E a vida? Como é que é essa coisa mesmo de vida, de existência, de sentido da vida? Né? Quer dizer, isso a gente deve estar se perguntando em qualquer idade, mas com 80, né? Com certeza você tem que ter essa reflexão. Numa pessoa normal, ela começa aos 40, na verdade, né? Eu lembro que, assim, lá para os meus 40 anos, eu comecei a ficar preocupado. Falei, nossa, né? Uns 40 anos. E a gente começa a pensar na vida, né? Então, é triste porque, né? Aí eu conversei com um amigo comum, né? Ele falou, ah, e você vê, a pessoa... E assim, né? Que legal, você viu? Você viu que legal? Ele também comprou um triciclo, ele também comprou um... Eu falei, ah, é? Sabe aqueles sonhos de juventude que você quer ter aquelas coisas e nunca pôde, mas agora você pode? Então, aí você entende, né? Aí as pessoas chegam no plano espiritual e não é como levar um soco do Mike Tyson, né? Você dá 30 piruetas, cai e fala onde é que eu tô? Né? Que lugar é esse? Que é isso? E aí a pessoa não sabe, porque realmente chega completamente despreparado, né? Tudo é aprendizado, mas, né, nós estamos tendo a oportunidade de entender que não há nada de errado em lutar pela vida, em trabalhar, inclusive em acumular um pouco, porque nós temos que prever, né, com uma certa atenção, que a vida tem seus percalços, a gente tem que ter sabedoria, né, com comprar e gastar. Mas é muito triste quando nós vemos uma pessoa, um filho que a mãe tem uma conta na farmácia e ele vai lá e compra na conta da mãe porque, né, eu já vi coisas assim. Então, porque não quer gastar do próprio dinheiro, né? Então, é triste quando nós vemos, né, esse tipo de coisa, porque mostra onde está o coração da pessoa, onde está o centro da vida dela. E a hora que sair do corpo físico, é nisso que vai estar. Só que aí você não tem mais corpo físico, né? Então, é isso, né? Nós temos que o conceito de prosperidade, ele precisa ser repensado, né? Eu dei alguns aspectos disso, mas vale a pena também que a gente reflita. O que que é a verdadeira prosperidade, né? É você saber viver com tudo e com nada. É você investir naquilo que fica com você, que ninguém pode te tirar, né? E é você investir naquilo que te liberta. Então você pode ter uma fortuna, mas você fala, eu sou administrador disso, eu não sou o dono disso, né? São raros os ricos que têm essa visão, ou os poderosos que dizem, bom, Deus me concedeu esse poder para que eu auxilie as pessoas, né? Eu não sou, né, dono desse poder, né? Eu estou no uso dele e vou fazer o melhor uso possível. Mas, infelizmente, é muito, muito raro. Tanto que eu admiro muito, né? E termino aqui, passo a palavra, a Giovana me pediu a palavra. Eu admiro muito pessoas que têm poder e que são generosas e humildes, que têm dinheiro e são simples.
né? Então, você vê que a pessoa já conquistou essa, essa capacidade de não se deixar possuir pela posse ou pelo poder, né? E aí nós falamos de posse e poder, mas tem gente procurando a fama, né? Tem gente que... Eu já tive aluno que não sabia escrever, não sabia fazer nada de matemática, e você pergunta o que que você quer ser YouTuber. Mas o que que você vai falar no YouTube, né? Como é que você vai falar com as pessoas, entrevistar as pessoas, Hum. fazer um raciocínio completo, né? Mas ele vê, tá cheio de imbecil, né? Que se Nosso Senhor me perdoe, são só uma forma de falar, né? Imbecil porque são pessoas completamente sem cultura, sem... Mas a pessoa tem 50 milhões de seguidores, né? Se ele conseguiu, por que que eu não consigo? Basta, né, eu ser um burro chique, que faz da própria burrice algo legal. E tá cheio disso, né? Hoje é um mundo que paga para ver, né, o esdrúxulo, o ridículo, e a pessoa às vezes pode conseguir, né? Quer dizer, aquilo que para ela vai ser um sucesso ainda é uma dupla derrota, né? Porque ela está usando o que ela tem de pior nela para conquistar algo que ela não vai saber usar e que só vai ainda complicar a vida dela. Então, o que é prosperidade, né? Claro que a gente tem uma reflexão, porque isso orienta muitas vezes a nossa vida toda, né? Em termos de profissão, carreira, escolhas, gastos, tudo isso, né? Giovana? A gente tem, né, nós estamos estudando, né, lendo um texto como esse, e entendendo o verdadeiro conceito de prosperidade, nos coloca um pouco em xeque, porque a gente cresce num mundo em que a gente aprende, né, que ter prosperidade é você vencer na vida, né, é você fazer dinheiro, você ter uma boa carreira, você ter uma casa, um carro. Então a gente fala assim, o fulano lá, a casa que ele mora é próspero, né? Então para nós o conceito de prosperidade, até estudarmos, né, e compreendermos realmente o que significa ser próspero, era isso, né? A prosperidade é você ter vencido na vida, né? Então, esse é o desejo de todo mundo, vencer na vida, ser próspero, né? E então Jesus foi o menos próspero de todos nós, né? Bom ponto. Porque se esse é o conceito de prosperidade, Jesus, né, como diz no Evangelho, ele não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Então, Jesus foi o menos próspero de todos nós, E o porque mais, ele né? O menos e o mais. então ele não teve, porque ele não teve nada, materialmente ele não teve nada. Então, o nosso conceito de prosperidade está muito fora de propósito, né? Não existe propósito nesse conceito. E Emmanuel vem nos lembrar disso, porque aqui no mundo ele começa assim o texto dizendo, né? Prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Então, a felicidade que vem por causa da fortuna, a felicidade ilusória que vem por causa do poder, do dinheiro, né? Porque a gente projeta a felicidade nesse tipo de conquista, né? Então, para nós e para a maioria das pessoas, né, que não entenderam ainda, né? Nós estamos estudando e estamos mudando, né, a nossa forma de ver as coisas. Mas a felicidade, né? As pessoas acham que a felicidade vem destas conquistas materiais, destas conquistas do mundo. E vem Jesus e diz, né? De que adianta conquistar o mundo e perder a sua alma, né? Porque às vezes na busca dessa prosperidade, na busca dessa felicidade ilusória que vem através das conquistas materiais, do sucesso material, né? De ter um carro desse ou daquele tipo, uma casa dessa ou daquela suntuosidade. Então, isso pode custar muito caro, né? Como o Emmanuel diz no texto, pode nos custar é, centenas de anos, às vezes, no sofrimento para sair daquilo, né? Para sair da lama onde tudo isso pode nos levar. Porque se a gente gasta uma vida correndo atrás do que é supérfluo, do que não é a verdadeira, né, prosperidade, nós podemos nos colocarmos em situações difíceis. Então, o Emmanuel também, ele tem num texto, ele fala, né, que às vezes a gente, é, na vida,
né? Às vezes a felicidade de hoje está causando, vai causar, né, aflições, porque se a felicidade vem desse tipo de coisa, né, vem desse tipo de busca de prosperidade nessas coisas, vai nos causar aflições imensas. Enquanto que hoje, se a gente, uma aflição de hoje pode estar nos libertando, né, para a felicidade futura. Então é tudo muito relativo, né? O Espiritismo nos abre uma compreensão muito grande das coisas e essa compreensão de prosperidade, né? Essa reflexão sobre o que nos possui, né? Porque se as coisas do mundo ainda nos possuem, se a gente ainda está tão preso ao que às coisas desse mundo, a gente ainda vai ter muito sofrimento ainda para nos libertarmos disso. Aí ele fala, né, do processo mental, né, da fixação mental. E essa fixação é a base das nossas emoções e desejos. Então, quais são os nossos desejos? O que nós estamos buscando? Porque essa busca ocupa a nossa mente. É impressionante. Essa semana, já falei aqui que eu estou com um grupo difícil no meu trabalho. É impressionante como esse grupo está ocupando a minha mente. Umas pequenas coisinhas que acontecem. Às vezes, com um aluno aqui, um aluno ali, aquilo fica na minha cabeça martelando, martelando. E aí eu fiquei imaginando, né? Eu fiz a reflexão, falei, meu Deus do céu, quem faz, quem se preocupa com grandes coisas, ou quem, às vezes, um problema de grande, né, escala, e aquilo fica na mente. A mente é algo, é impressionante como é difícil mudar o pensamento, como é difícil mudar o foco. Então, se as coisas do mundo ocupam a nossa mente, né? Se os nossos desejos nos levam, né, a essa ocupação mental, a gente tem que estar muito atento ao que a gente deseja, né? Porque senão a gente passa uma vida desejando o que é errado, né? Desejando aquilo que não nos traz crescimento nem aprendizado. Então, é uma reflexão muito importante essa. Cezinha? Boa noite, gente. Eu queria compartilhar um pouco nessa viés, né, do assunto. Bem, a gente sabe aquela frase bíblica, desde pequeno muitos ouviram, né, que é mais fácil passar um camelo num buraco de uma fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu acho que ali já começa a mostrar um divisor de água de quanto que é essa jornada de evolução do ser no planeta Terra vai requer de nós aprender a soltar muitas coisas, né? Então, acho que para um rico, aprovação essas pessoas que são desesperadas por poder, e a gente tem visto cada vez mais, principalmente nesses momentos agora geopolíticos tensos, o ambos lados, divergências políticas, em tudo que a gente vê, você vê que é uma narrativa que tenta inflar um lado, que tenta se prender, né? E é como se parece que o ser esteja lá, focado em se alimentar daquilo, aquilo é importante, ele tem que ter aquilo para viver, para se identificar, e quanto mais ele absorve isso, mais ele vai se inflando, mais vai ficando assim, e provavelmente mais difícil fica na encarnação se libertar. Agora, quando eu comecei a pensar muito, né, eu tenho um grupo de estudo com minha família, que a gente gosta de falar, toda segunda-feira a gente tem um pessoal que a gente conversa, e a gente começou a conversar muito sobre o tempo. O homem pode criar tudo, ele nunca vai criar o tempo. Tempo, e ali a discussão era até que Deus está nesse tempo, que para ele não é tempo, mas para nós é. E o tempo de Deus, ele é muito mais complexo do que o nosso de entender. A gente está numa realidade que, para nós, você parar uma hora para fechar seus olhos e tentar meditar por uma hora, você vai ver a quantidade de pensamento que vem antes de você conseguir limpar a mente. Vem muita coisa, principalmente que a gente está muito imerso nessa realidade do dia a dia. Por isso que a gente que tem um pouco dessas chances
de estar ligado no orar e vigiar e de buscar essas leituras de edificação, buscar esses assuntos, a gente acaba se beneficiando mais, a gente consegue nos poluir um pouco mais, despoluir um pouco mais, né? Acredito que isso para nós é a nossa conquista dessa prosperidade que o Emmanuel está trazendo, é o começo dela, né? A gente já consegue diferenciar. Agora, esse assunto que a gente está falando aqui, se a gente trouxer para um grupo, provavelmente de trabalho, é muito difícil deles conseguirem entender alguma coisa, porque nós parecemos pessoas completamente fora da curva, por não desejarmos o que o mundo fala que se tem que desejar, né? Então começa tudo nesse olhar, nesse desejo, que eu acredito que o tempo é a oportunidade que todos os espíritos vão ter em algum momento de cair nessas questionamentos que vai levar eles à mudança. Talvez alguns de nós entrou um pouco mais cedo, outros mais tarde, né? Eu falo disso muito com meu filho, né? Eu falo que tem conversas que eu tenho com ele que, apesar de eu ter vindo de um berço espírita, não existiam tais conversas quando eu tinha 11 anos, 12 anos, né? 13 anos, 5 anos. Foi quando eu comecei a conversar coisas com meu filho. E ele já tem algumas conversas que já ajudam ele a conseguir navegar melhor no mundo dele escolar. Então, eu acho que essa é a nossa prosperidade. E, e ontem eu vi um vídeo de uma bailarina que chama Vitória, que eu fiquei assim, vi 3 vezes que eu fiquei paralisado vendo aquilo, porque ali tinha muita informação, né? É uma menina que hoje tem 20 anos, mas ela nasceu sem os dois braços. E ela é uma brasileira, e ela ganhou o prêmio do Royal Academy de Londres, parece que foram até ver ela dançar. E eu estava ouvindo o TED Talk dela contar essa jornada dela. E tem elementos lá que eu achei muito simbólicos, onde ela coloca, ela tem uma felicidade de ser quem ela é, ela não tem os dois braços e ela dança extremamente bem. Ela conta momentos que na vida dela ela ficou presa, que a mãe dela falou: você só vai sair do quarto quando você se trocar sozinha, né? E ali eu fiquei pensando quão difícil é. Imagina para uma mãe que ama uma filha, que não tem os dois braços, é tão fácil colocar uma camisetinha no teu filho, né? A gente fez tanto isso com os nossos, a mãe deixar a menina no quarto. E hoje a menina é uma menina que é grata por tudo que a mãe fez, que a mãe dela tentou criar ela, para ela encontrar dentro dela essas forças de vencer. E ela fez um comentário que eu acho que para mim é o que eu quero conectar com o texto, que para mim foi o comentário de maior prosperidade que eu ouvi ultimamente. Ela virou e falou assim que ela não tem os braços, então em teoria o mundo olha para ela como ela sendo incompleta. Fisicamente ela é incompleta, não tem os dois braços, mas ela falou assim: eu sou completa por Deus. E aquilo ficou reverberando na minha cabeça ontem, hoje. Eu falei: puxa, quantos de nós temos tudo? Temos uma boa condição de vida, temos todos os nossos membros, temos saúde e nós somos incompletos. E uma pessoa daquela, com aquele sorriso, sem os dois braços, ela é mais completa do que muitos que têm tudo, porque ela é completa por Deus. Então, eu acho que essa que é a prosperidade, né, que Jesus trazia. Apesar de ter um caminho muito grande para todos nós chegar até Jesus, essa era a mensagem, talvez a própria mensagem dos outros mestres que vieram, que é a gente conseguir encontrar esse ser completo. Eu acho que essa prosperidade espiritual é nós sentirmos estar completos por Deus, não importa como a gente vai estar, onde a gente vai estar e as nossas condições físicas, mas sim é uma ligação com algo maior que nos faz viver a vida sendo o mais completo que a gente pode nessa encarnação. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer de complemento para todos. Obrigado. Obrigado, Cezinha. Com certeza, né? Nós temos pessoas que estão, né, vivendo com tudo praticamente, né, e que estão profundamente em depressão, infelizes, porque falta, né, esse aspecto essencial da vida, né, que é acordar para algo que seja outra coisa que a matéria e o mundo, né. Então, e está cheio, né?
nós estamos vendo muito. Daniel? Boa noite. Eu fiquei meio parado naquele parágrafo que ele fala sobre o filme da vida, né? Ele faz uma comparação com o cinema. E é muito interessante, né? Como que o cinema antigamente são quadros, né, que se repetem formando uma cena, uma história, e que os nossos pensamentos e sentimentos vão plasmando ali, né? Eu achei isso, eu estava até agora quieto tentando entender essa parte. E eu achei interessante, né? Porque se a gente tem, sei lá, se a gente projeta sei lá, um quadro de raiva e aquele vira o nosso tema principal, né? Raiva, 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 raiva. Então, essa acaba sendo a nossa história, né? Essa acaba sendo a nossa. Quando a gente fala que a gente morre, passa o filme da nossa vida, só vai passar uma coisa. Se a gente ficou preso a alguma coisa, só vai passar isso, né? E é interessante que depois ele fala sobre a tartaruga, né? O casco, né? Acho que eu entendo ali como uma carapaça que nós mesmos criamos, né? Dentro a partir dos nossos sentimentos, algo que vai, o egoísmo, não sei se é essa a palavra que, que me vem a palavra, mas que eu achei muito interessante, né? Que a gente acaba criando aquilo achando que é um status de poder ter aquilo, mas é um peso, né? É um peso que você carrega para sua vida inteira. Então eu achei essa explicação, eu ainda estou tentando entender, aliás, se puder também dar uma elucidada, mas eu achei muito interessante isso, demais, porque acho que é o que pouco que acontece. Eu me lembrei de qual livro que é do André Luiz, que ele encontra uma pessoa no cemitério agarrada com dinheiro que era lama, era isso? Aquilo para mim ficou marcado na minha cabeça. E para encerrar hoje o que você comentou do Cristo, né, que ele falou, né, para você para vender tudo, entregar tudo e me segue. Aí que você entende por quê, né? Que ele estava promovendo o tesouro dos céus, né? É isso. Obrigado, Daniel. É interessante, né, essa imagem da carapaça, porque quem a desenvolve está imaginando, assim como a tartaruga, ela desenvolve a carapaça por qual razão? Para proteção. Só que aquilo vira uma limitação e vira um peso, né? Então, ela constrói, como uma pessoa constrói a sua riqueza, você vai perguntar, ele vai dizer, eu fui muito pobre, eu tenho medo de perder, eu tenho, né? E você vai construindo todo um arcabouço, né? Aquilo ocupa a tua vida, teus pensamentos, tua mente diariamente, e aquilo vai virando uma carapaça, né? Dentro da qual você se protege, você age, você vive, mas aquilo vira uma carapaça, vira um limite, né? E você não sai dali fácil, porque você criou esse limite. Então, é muito interessante porque nós estamos vendo, né, as pessoas nos países mais bem aquinhoados, né, muitos têm tudo e estão vivendo a poder de álcool, drogas, né, sexualidade desregrada e nada os satisfaz. Então, são pessoas que estão profundamente infelizes porque, tendo toda a prosperidade material que é possível, eles, na verdade, não têm, né, a sensação de felicidade que vem da realização espiritual. Então, são pessoas que acreditam ter
realizado aquilo que é necessário para ser feliz e descobrem que não estão felizes, mas não estão felizes porque não vão estar mesmo felizes. Não tem como você estar feliz só porque tem coisas ou porque ganha muito dinheiro. Todo ser humano tem necessidade de ter um mínimo, né? De ter um mínimo de conforto, de vida, nobre, digna, né? Mas você vê outros, né? Que pessoas que estão abusando, né? Que estão, o sujeito dá uma festa e gasta 200 milhões de reais, né? Você fala, que é isso, né? Com tanta gente precisando, com tanta gente sofrendo, com tanta gente precisando de ajuda, de recursos. Então, é claro que nós temos, né, um mundo em que a desorientação com relação a isso é muito grande. E é simples, né? Quando você acha que você é um corpo, que o objetivo da tua vida é dar satisfação a esse corpo, e você ignora que é uma alma, e que você deveria buscar as coisas que realizam a sua alma, que libertam a sua alma, que libertam você deste mundo, né? Você entenderia o significado do que está fazendo aqui. Mas é muito difícil, né? As pessoas se apegam àquilo que veem, o horizonte da vida da pessoa é o corpo, os prazeres imediatos e a evolução, é maturidade, né? Então, com o tempo, nós vamos aprendendo que não vale a pena, né? Não vale a pena. E, inclusive, às vezes, nós vamos entender por que que espíritos como Jesus escolheram vir ao mundo na condição mais simples possível, né? Ou Chico Xavier, né? Ou Allan Kardec, que era um professor, um simples professor, né? Então, são pessoas que lutaram a vida toda, né? Que trabalharam, mas que poderiam ter escolhido nascer nos palácios, né? Mas preferiram não fazê-lo. Então, a história de Buda é muito ilustrativa nesse sentido, né? Porque ele era um príncipe rico, tudo, e o pai, segundo as profecias, né, havia recebido de um sábio a advertência, a profecia de que ou ele seria um grande chefe político, guerreiro, militar, ou ele seria um santo, né? E o pai cercou de todos os prazeres do mundo para que ele se apegasse, né, ao poder, ao conforto. E na primeira vez que ele sai do palácio, ele vê, né, uma pessoa doente. Ele pergunta o que que é isso, né? Porque ele só vivia cercado de jovens, né? Pessoas bonitas e com saúde, né? E ele, o que é isso, né? E de repente ele vê um morto e ele vê um velho, porque ele nunca não sabia o que era um velho. E então tem os famosos quatro encontros, né? E vê um morto também, né? Tem os famosos quatro encontros de Buda e de Siddhartha, e ele, a partir dali, ele entra numa profunda reflexão, ele fica agoniado, né? Ele fala o que que é isso, né? É isso a vida? E ele vai dizer, né, uma das primeiras coisas que ele vai perceber, que é a origem da doença, né? Ele vê um doente, vê um velho, vê um morto, o outro eu esqueci. É, e ele diz, a vida é o desejo, é apego, é apegar-se aos nossos desejos, é o apego, né? Então, uma das coisas centrais na descoberta dele é que nós sofremos porque vivemos apegados, né? Então, nós nos apegamos a pessoas, a coisas, a dinheiro, a poder, e todos esses apegos são formas de escravidão, né? Então, e as pessoas que não entendem isso vão pensar, mas espera aí, está dizendo que eu não devo amar meus filhos? Ou que eu devo dar todo o meu dinheiro embora? Ninguém falou isso aqui, né? Cumpra a sua tarefa como pai, como mãe, né? Proteja o patrimônio da sua família com bom senso, porque desperdiçar e jogar dinheiro fora também é falta de respeito à vida, né? E aos dons da vida. É saber usar, né? É saber possuir, é saber fazer as coisas.
Então, e tem pessoas que sabem, né? Tem pessoas que sabem, tem, né? Nós conhecemos um caso aqui no Quebec, que o sujeito faz uns 700 milhões por ano de lucro, mas ele vive com o salário, né? De que ele tem na empresa dele e ele vive com aquele salário. Ele vive com aquele salário, entendeu? Ele não aceita gastar nem mais nem menos, ele vive com aquele salário, então tudo que ele compra, que ele faz, tem que entrar naquele salário. Por incrível que pareça, né? Um cara que faz 700 milhões por ano, se vai viajar, vai em classe econômica, né? Então a gente vê que enquanto que tem PDG de empresa, que assim que começa a ter um certo lastro, né? Já compra um helicóptero ou aluga uma limusine, né? Enquanto que o cara aqui tem um carrinho normal, como o dos funcionários, né? Então, nós vemos, né? E ele fala para eu tenho um amigo que trabalha com ele, e ele fala para esse amigo, né? Ele fala, olha, tem 1.500 famílias que dependem de mim, que estão ligadas direto ou indiretamente às minhas empresas. E eu sou responsável por elas. Porque se eu fracassar, essas pessoas vão ter problema. Então veja a visão dessa pessoa, né? Agora, quantas pessoas assim nós achamos no mundo? No mundo dos negócios, da política, né? São raros, né? Então é por isso que é difícil, Daniel, um rico entrar no reino dos céus, porque não é que a riqueza seja um mal em si, é que ela nos permite dar acesso a toda a loucura que nós temos dentro de nós. E é aí que a coisa complica. Por que que eu vou me segurar se eu posso? Por que que eu vou me limitar se eu posso? Né? Então, é por isso que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Não é porque ele tem riqueza, né? É porque ele não tem maturidade para ter riqueza. Então, não é a condição de rico que o impede de entrar no céu, né? É que ele não sabe usar a riqueza. Então, a partir do momento em que a riqueza vira um processo de permissão para você pôr a nu toda a tua loucura, eu quero isso, eu quero, acabou, né? Então, é aí que nós passamos a ter problema, né? E quando nós olhamos, né, quando nós olhamos o contexto da vida, das lutas e tudo mais, com o tempo, nós vamos aprendendo a agradecer a Deus por não ter tudo aquilo que imaginamos que deveríamos ter, por termos que lutar, por termos que trabalhar, por termos que fazer esforços, porque é isso que nos dá instrumentos e aprendizado, né? Você vê quanta pessoa que tem tudo o que precisa, mas estão numa condição de fragilidade, né? Que riqueza é essa em que você, diante da vida, não pode aguentar uma frustração, né? Uma contrariedade, uma dor, né? Então, assim, esse processo de aprender a ter paciência, a buscar as coisas um pouquinho por dia, né? Há culturas que ensinam isso. Você vai, né, na cultura japonesa, na cultura chinesa, eles vão louvar esse esforço constante, né, daquele estudante que, né, vai fazendo um trabalho constante e um pouquinho por dia, com sacrifícios, e insiste, aprende, conquista, né? Então, mas isso é uma coisa que está cada vez mais desaparecendo da nossa sociedade, né? Nós estamos na época do imediatismo, do eu quero hoje, né? Quero para amanhã, quero para ontem. E as pessoas estão vivendo nessa. E é lógico que isso, né? Na hora que nós tivermos uma crise, ou se por infelicidade entrarmos numa terceira guerra mundial, se nós tivermos que viver o que viveram os nossos avós, né, em 45, 39, 45, ou mesmo nossos pais que nasceram nesse período, né, muitos dos nossos nasceram ali no pós-guerra, né, e tiveram uma infância difícil, não havia tudo que precisavam, racionamento de alimentos,
por muito tempo não teve, né, muita coisa. E aí nós vamos ver, né, muita gente entrar em pânico, porque a pessoa não sabe viver, né? Eu agradeço a Deus eu ter passado os pedaços que eu passei, né? Eu lembro de pagar uma calça jeans em 12 prestações, né? Comprar um tênis, 12 prestações, né? Tava chovendo, eu ia para o centro, né, moleque ainda, eu tava chovendo, tinha que atravessar caminho de terra, né? Tirava o sapato, né? Tirava a meia, botava num saquinho, ia até o centro, chegava lá, eu lavava o pé, enxugava e botava o sapato, porque era aquele e era aquele. E não estou falando isso para, me exaltar, não, para mim foi uma bênção ter tido esse aprendizado, né? Porque sabe Deus o que eu teria feito se fosse diferente, né? Porque as nossas tendências mostram quem não somos, né? Então, cada um de nós sabe o que teria feito se tivesse tido outra condição, né? Então, nós agradecemos, temos que agradecer a Deus, né? Há um processo educativo em tudo na vida. E maravilha se você nasceu com recursos e sabe usá-los. Maravilha, sinal que você já conquistou isso. Isso é uma grande conquista. Grande conquista. Uma pessoa que tem recursos e sabe usá-los, que tem poder e sabe usá-lo, né? Que tem beleza, que tem inteligência, tem muitos talentos na vida, né? E que sabe usar esses talentos é uma benção. A pessoa já progrediu, já adquiriu essa sabedoria, né? Mas é isso. Podemos, acho que finalizar por aqui. A nossa noção de prosperidade ainda está muito ligada às coisas e não, né, ao investimento em nós mesmos. Quantas pessoas investem em cursos, né? Ah, mas tem que ser curso para melhorar no trabalho, né? Qualquer curso que você queira fazer que te melhore como pessoa, porque qualquer curso que te melhore como pessoa te melhora em todos os aspectos da tua vida, né? Saber tocar música torna você uma pessoa agradável, né? Uma pessoa que numa festa pode juntar as pessoas em torno de você, pode fazer o ambiente mais alegre, né? Saber uma língua, né, transforma você numa pessoa que é capaz de se comunicar com toda uma parte da humanidade, que enriquece a tua cultura, né? Ler, né? Então, assim, a pessoa. Eu não compro livro porque eu não leio, né? Eu não leio porque eu não compro livro, né? O que nasceu primeiro, né? Como é que era lá? O Tostines né? A bola fresquinha porque, como é que era? Vende mais porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende mais, né? Então, assim, nós não, eu não leio porque eu não compro livro, eu não compro livro porque eu não leio, né? Bom, vai na biblioteca, né? Faz uma carteirinha e aluga os livros. Então, tá lá de graça, né? Na internet está cheio de livro em PDF, tudo disponível. Quer dizer, a gente tem que investir em si, né? E às vezes o único caminho é o caminho do pouquinho por dia, um pouquinho por dia. E esse é um aprendizado também, né? Porque é o processo de adquirir disciplina. Deus não fez isso para a gente sofrer, Ele fez isso para a gente aprender a ter disciplina, autocontrole, né? Foco. Então, o que que é prosperidade, né? Vamos ler esse último parágrafo Sim, aqui. sim. No último parágrafo do texto, ele fala assim: muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura
amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Olha lá. Então é claríssimo, né? Como Emmanuel é de uma. E veja, né, que ele fala: você vai ter que criar, primeiro, por que acreditar que Deus protege, né, a prosperidade dos ímpios? Que prosperidade é essa? Que você vai acabar, né, preso dentro de uma carapaça e bloqueado em toda a tua vida. Que posse é essa? Que você vai chegar no plano espiritual e vai ter que assistir, né? Pegar uma cadeira, colocar e assistir teus descendentes, o governo, todo mundo pegar tudo que você acumulou e fazer a festa, né? Você vai ter que assistir, porque você está grudado àquele dinheiro. Quer dizer, que prosperidade é essa, né? Que você acumulou metal, propriedades e se mediocrizou. Quer dizer, Deus está vendo muito além, né, disso tudo, e às vezes o garoto pobre que cresceu e trabalhou e se fez na vida honestamente e lutou, né, e que investe em si mesmo e que é pai de família hoje, né, então você vê quantas pessoas, né, que trabalham, que lutam, que não estão, né, nos holofotes, né, e é interessante que ele fala no final, né, a pessoa vai ter que desenvolver depois todo o trabalho de construir reflexos Contrários. contrários àquele. Então, ela projetou toda a sua vida, ela jogou toda a sua luz em dinheiro, 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 poder, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. E depois ela vai sofrer todas as consequências para daí ela falar, bom, peraí, deixa eu olhar para o outro lado. Só que aí tem todo um descondicionamento para ser feito, né? É, é E realmente essa um, roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. é o que está acontecendo hoje na humanidade, né? A gente vê jovens que são de famílias, né, que têm posses, mas que não conseguem lidar com uma contrariedade, que estão angustiados, que só pensam em suicídio, né? Eu escuto isso toda semana. Então, você fala, o que está acontecendo, né? O objetivo não era ter coisa, ter conforto. Que é lugar que teve mais conforto do que esse Canadá, Estados Unidos, Europa, né? A Europa dos últimos 70 anos foi o lugar que mais teve conforto no mundo. Vai lá ver como é que está a coisa hoje. Então, assim, a Adriana estava contando aqui, né, que estava falando com uma pessoa essa semana e discutindo a questão da eutanásia, e a pessoa falou para ela, mas se a pessoa não tem nenhuma felicidade nesse mundo, é melhor morrer, né? Então, assim, se eu não tenho aqui e agora, se eu não tenho conforto, prazer e não, né? Mas quer dizer, a pessoa não sabe que a vida é uma vida que você veio aqui para buscar, para trabalhar, para desenvolver coisas, para conquistar coisas, e que até o último minuto, né? Tudo conta, né? Inclusive a Adriana usou uma imagem muito interessante, né? Que é da bateria. Enquanto a bateria não acabar, você não tem direito de desligar o aparelho da vida, né? Enquanto Deus te deu bateria, né? E a gente quando começa a perceber, né? Com a idade que a bateria, ops, né? Parece que não está mais 100%. Você já começa a ficar preocupado. Mas por que agora nós ficamos preocupados? Porque eu quero, né? Todos nós queremos viver, aprender, ir até o final, né? Os chineses dizem, aprender é algo que se faz até o último dia de vida. Então, e as pessoas estão desistindo da vida porque, eu não tenho mais, né? Tô doente, não tenho mais prazer, mas o que você vai aprender com a doença? Quando é que você vai aprender? Não vai, né? Então, é complexo, né? Nós vamos, aos poucos, nós vamos. Mas, como disse Cezinha, né? Uma discussão dessa, a gente pareceria um bando de louco e eles mandariam a polícia para nos colocar no hospício, né? Porque, como assim vocês estão questionando uma coisa que, né, não deveriam jamais questionar, né? Mas é por isso que vamos ver quem é que vai acabar, né? Não desejamos mal a ninguém, mas a gente está vendo quem é que está indo, né? Para os psiquiatras.
E se não mudar a coisa, né? Se o foco das pessoas continuar sendo riqueza, dinheiro, prazer, e não investimento em vida espiritual, crescimento, é claro que as pessoas vão acabar muito mal, né? Porque não tem como, você não vai deixar de ser uma alma porque acredita que é só a matéria, né? Então você vai ter um corpo muito bem nutrido, mas vai ter uma alma que está em condição de penúria, né? Muito bom, meus amigos. Como Emmanuel é realmente extraordinário, né? Porque nos permite uma reflexão e tanto, né? A gente vê que quem dera a gente tivesse, né? Como disse Cezinha, essas conversas com nossos filhos, que a gente pudesse, né? E acho que nós estamos atentos a isso, né? Que tenhamos essas conversas em família, né? Então, sim, a vida é muito legal ter as coisas, lutar, prosperar, né? Mas não essa demência que está tendo, e inclusive religiões cristãs, né? As denominações, né? A teologia da prosperidade que vemos hoje nos Estados Unidos, que tomou conta do Brasil também, né? Então, vamos orar para que você traga o seu carro, que nós vamos abençoá-lo, né? Traga o seu talão de cheque, que nós vamos jogar água benta nele. E virou uma festa, né? Assim, somos cristãos seguindo aquele mestre que dizia não ter onde, né, repousar a cabeça. E queremos que ele nos abençoe para termos prosperidade material. Mas não tem sentido, né? Nós não estamos entendendo nada. É uma afronta fazer isso. Melhor ir embora da igreja, vai fazer outra coisa, né? Porque pelo menos você não está desrespeitando Jesus. É alguém que viveu uma vida de profunda humildade, né, Tanto que mostrando. dizem, né, que quem prospera fala que Deus está abençoando, né? É porque essa ideia Essa de que, né, a prosperidade é um sinal da bênção de Deus, né, mas eles concentram todo esse esforço na prosperidade material, né? Então, sim, prosperidade, mas em todos os sentidos da prosperidade. Mas não, eles acham que prosperidade é ganhar dinheiro. Tua alma, bom, eu vou lá e benzo, né? Dou uma grana para a igreja e o pastor me abençoa para eu continuar ganhando mais dinheiro. Lógico que essas pessoas estão equivocadas, né? Mas é isso, ninguém aqui está celebrando a pobreza, dizendo que nós temos que viver na penúria, não é nada disso, né? é saber dar o peso certo a cada A cada coisa, né? coisa. A importância Exatamente. certa. E dar à nossa vida o tempo certo para cada coisa, porque você passar uma vida cuidando de coisas que vão morrer, né? Não vale a pena. Cezinha, rápido, por favor. Só comentando em cima do que você comentou, César, dessa história da igreja, eles usam muito da expressão em nome de Jesus, né? Como um milagre. Só que eles não. E isso está na parte que ele fala da videira. Só que eles não pegam o versículo anterior, que Jesus fala assim: se vocês estiverem em mim, em meu nome pedirem, né, vai se manifestar. Só que esse em mim tá ligado também com fazer a vontade do Pai. Ninguém consegue falar, Deus, que a tua vontade se manifeste na minha vida. Eu te entrego o que eu tenho que te entregar. Porque na verdade é a minha vontade. E aí eu uso da minha vontade para pedir em nome de Jesus. Por isso que fica essa bagunça inteira. Só isso. Exato. Obrigado. Não, obrigado a você. É isso mesmo, né? Quando Jesus diz, tudo que pedir, diz em meu nome, mas como é que você pede em nome de Jesus? Dinheiro? Poder? Prazer? Né? O que é que nós pedimos em nome de Jesus? Ou seja, o que nós pedimos em nome do Cristo? Né? Nós pedimos iluminação, discernimento, crescimento, sabedoria, entendimento, capacidade de trabalho, de renúncia. Nós pedimos as virtudes que nos libertam do mundo e não coisas que nos prendem a ele, né? Então é claro que nós precisamos entender um pouco melhor, né,
as coisas, porque essas igrejas estão realmente desorientando as pessoas, né? Mas fica aqui a reflexão, né? Aqueles que encontrarem esse bate-papo, né, e aproveitarem terão a oportunidade, né? E que leiamos todos Pensamento e Vida, porque realmente é um manual de vida, né? Então vamos lá, amigos, vamos finalizar por hoje. Nosso tempo já está esgotando. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos a bênção do conhecimento espírita, que nos descortina as faces daqueles que viveram no mundo físico e como se encontram na vida espiritual. E nós vemos, Senhor, desfilar diante dos nossos olhos a multidão de experiências e vidas. E percebemos, Senhor, que vieste ensinar a liberdade, que vieste, Mestre, libertar nossas almas, que viestes para mostrar-nos a amplidão da vida, além das lutas desta escola de tantas dificuldades que é a Terra. Que nós possamos, Senhor, começar a aprender, ouvir com mais atenção tuas palavras e teus exemplos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que nós possamos, Mestre, caminhar com mais cuidado, com mais vigilância, estarmos mais atentos. O Senhor nos guie, nos proteja, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.